Meu filho tem problema respiratório, ele faz há alguns anos o tratamento, mas foi suspenso, ele tem cárie no nariz, ele tem mesmo que fazer a cirurgia? Olha, tudo vai depender da avaliação do médico. Eu não quero em nenhum momento questionar a avaliação do colega, só ele realmente tem a capacidade plena de entender o que está acontecendo com o quadro clínico do seu filho. O que nós conversamos aqui são assuntos gerais, para o conhecimento geral, para aprendizado geral, na área de medicina. Tá? Eu não estou, de certa forma, em nenhum momento colocando as minhas ideias, colocando a minha opinião contra a opinião de outro colega. É muito importante a gente dizer isso. Em termos gerais, não específicos para você, não específicos para a sua família, não específicos para o seu filho, em termos gerais, a adenoide, né, aumentada, ela não necessariamente indica uma cirurgia. Primeiro a gente tem que ver qual é o grau de obstrução da adenoide, qual é o grau de obstrução da vegetação que essa adenoide está causando e a obstrução que ela está causando então na via respiratória. E quanto essa obstrução está causando um déficit realmente físico no paciente. É importante nós lembrarmos de que a adenoide, quando realmente ela dificulta a passagem da respiração, ela causa uma respiração bucal, e a respiração bucal, por sua vez, ela leva a um problema chamado síndrome da face longa, ou seja, você não tem a contraposição do maxilar com a mandíbula, tá? Justamente da dentição do maxilar com a mandíbula. Quando a gente justamente fecha a boca, né, a gente tem essa contraposição, então essa contraposição acaba não existindo mais, então essa porção aqui começa a crescer de forma desordenada e começa então a ter uma característica chamada síndrome da face longa, com acometimento da arcada dentária e também com acometimento também de toda a estrutura facial, né? Você acaba tendo um problema permanente, então algo que poderia ser resolvido com poucos anos de vida e de certa forma realmente se tivesse a indicação de cirurgia, ela poderia ser evitada, e algo que pode progredir com o tempo, causando uma deformidade. Não é uma deformidade que deixa a face feia, né? Mas tem características bastante peculiares da síndrome da face longa que um médico treinado ele consegue identificar rapidamente, e isso leva a problemas de arcada dentária, fazendo com que o paciente precise usar aparelhos, precise usar serviços de ortodontia pelo dentista. Então esse é o primeiro problema, tá? O segundo problema é a questão da respiração durante a noite, faz com que o paciente tenha uma dificuldade de oxigenar adequadamente seu pulmão. Essa falta de oxigenação pulmonar leva a problemas do sono, tá? A apneia obstrutiva do sono, uma das causas de apneia obstrutiva do sono é a questão da obstrução por adenoides, pela cárie no nariz, durante o sono em crianças. Então, o que a gente indica em alguns casos, não são todos, o médico que vai decidir se isso é necessário, é fazer o exame o exame do teste do sono, tá? Que é a polissonografia de noite inteira. Polissonografia de noite inteira, onde você leva seu filho, é colocado vários eletrodos no corpo dele, nada daquilo dá choque, pode ficar tranquilo, ele vai dormir numa clínica, num quartinho, como se fosse um quarto de hotel, e ali o médico vai monitorar o sono durante a noite e vai analisar esse sono, saber se realmente ele tem algum problema mais sério, porque seria mais um indicativo que corroboraria para a operação do nariz, entendeu? Então até aqui nós falamos de dois, a questão da síndrome da face longa e a questão da apneia obstrutiva do sono. A terceira questão, que é uma questão também muito falada, é porque o nariz ele tem várias funções, né? Ele tem a função de umidificar o ar, ele tem a função de filtrar o ar, ele tem a função de limpar o ar, ele tem a função de aquecer o ar, ou seja, ele tem várias funções protetoras, porque no meio ambiente que a gente vive, principalmente nesse momento aí de Covid-19, quem respira mais pela boca tem mais chance de pegar infecções respiratórias, porque o nariz já tem a sua estrutura montada para proteção, entende? Então, por isso que uma criança que tem cárie no nariz está sempre com a garganta inflamada, está sempre com infecções bacterianas, infecções virais, ou seja, vários tipos de infecções
que não melhoram de jeito nenhum, entendeu? Então, é mais um indicativo de cirurgia, caso realmente o paciente não tenha respondido clinicamente. E a quarta questão, que eu gostaria também de comentar isso, é em relação ao nariz ele não trazer um conforto adequado para o paciente, e ele pode também estar relacionado com o déficit de atenção da criança. Pode prejudicar no aprendizado da criança, porque como ela respira pela boca, aquele nariz também tem a função, de certa forma, de trocar o ar com o seio da face, e essa troca do ar com o seio da face faz com que haja uma diminuição da temperatura cerebral, ou seja, faz um resfriamento do cérebro, e isso leva, quando você não tem essa troca adequada, você acaba então tendo uma dificuldade numa temperatura adequada do cérebro. Isso leva a uma síndrome de déficit de atenção e também de cansaço crônico, de fadiga crônica. Então isso pode influenciar no desempenho da criança na escola. Então, se por acaso ele fez todo o tratamento, se ele iniciou corticóide nasal, se ele fez tratamento com vacinas dessensibilizantes, fez controle de ambiente, se por acaso ele tiver um processo alérgico, lógico, né? Tiver um processo alérgico, e fez uma imunoterapia específica que viesse a condizer com os resultados do teste alérgico apresentado, ou seja, se ele seguiu todo o protocolo de tratamento e mesmo assim não melhorou e tem todos esses parâmetros positivos, como eu havia comentado anteriormente, é só você voltar ao vídeo, então realmente a indicação de cirurgia é grande, tá? Mas isso aqui é um comentário para aprendizado geral. Em nenhum momento eu quero interferir na conduta do colega. Certamente o colega ele tem o prontuário dele, ele conhece seu filho melhor, ele fez o exame clínico, ele fez todos os exames necessários para tomar essa decisão, ok? Então isso aqui não é para contrapor a decisão do colega. Isso aqui é justamente para que nós venhamos a aprender de forma geral assuntos relacionados à medicina, tá bom? Então esse é o meu ponto de vista, ok? Obrigado pela sua pergunta.